Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é a felicidade como estratégia, liderança, bem-estar e o futuro das organizações. Para tratar esse assunto, a nossa convidada é Sônia. Eu vou ver se eu consigo falar certo. Crisóstomo, é isso? Isso mesmo. Sônia Crisóstomo, que é diplomata civil, mentora em bem-estar, escritora, palestrante, ex-executiva de TI, deixou a tecnologia para se dedicar ao estudo e práticas de felicidade nas organizações e na aplicação na vida pessoal. Hoje atua como diretora da World Happiness, que é uma fundação em Portugal. Sônia, é um prazer ter você aqui no nosso canal de podcast O Marqueteiro. Olha, eu que agradeço, eu me sinto extremamente honrada com esse convite que você me fez e que eu atendi prontamente, porque eu entendo que quanto mais a gente tem espaço para falar de coisas boas e multiplicar as coisas boas, mais a gente consegue quebrar alguns vieses que tá assim, nesse mundo tá tudo tão polarizado. Então vamos polarizar pela coisa boa para ver se a gente equilibra tudo isso. Então, muito obrigada. Ô, Sônia, logo de cara, o que me chamou a atenção quando eu fiz o convite é essa migração que você teve, né, como executiva de TI, para uma área completamente diferente daquela que você estava acostumada a atuar. E tratando de um tema que ainda é visto de uma maneira meio que estranha pelas organizações, né? Como uma organização, seja do primeiro setor, do segundo, do terceiro setor, tem que ter uma preocupação com felicidade dos seus colaboradores. Eu queria saber um pouco sobre essa migração, né? Como que você saiu, o que te motivou a sair de uma área de TI e cair, né, numa área tão diferente daquela que você estava acostumada. Olha, foi um processo, eu posso dizer que foi meio orgânico, sabe? Porque eu sempre gostei de saber por que que eu estava trabalhando em tecnologia. Eu nunca consegui ser aquele profissional, como a gente diz em TI, de escovar bait, de ficar fazendo programa só por fazer aquele programa, focado no programa, e eu queria mais, eu queria saber por que tudo aquilo que a gente estava fazendo impactava no que aquilo que a gente estava fazendo impactava a vida das pessoas. Então, logo depois que eu me formei, eu entendi que eu não queria ser programadora. Então, eu fui para uma outra área da tecnologia, que é na área da rede de dados, onde eu comecei aí sim trabalhar para que as pessoas tivessem acesso à informação. Porque eu percebo assim que quando a pessoa tem acesso à informação, ela tem acesso à educação, acesso a novos conteúdos e a partir daí a vida dela muda. E assim a vida foi me levando e assim um dos projetos que eu mais me orgulho de ter participado, eu fiz o startup de uma empresa chamada Norte Brasil Telecom, que depois foi adquirida pela Vivo, que foi quando a gente levou a telefonia celular para o norte do país. Então a Norte Brasil Telecom se iniciou em Belém, dentro daquele processo Belém do Pará, e eu viajei o norte do Brasil todo implantando rede de dados na época que em muitos lugares que eu fui não tinha fibra ótica. Eu trabalhava dentro do mato, dentro de um container, fazendo configuração da rede de dados por satélite para que aquela população ali tivesse acesso a dados. Então, apesar de eu ter uma carreira de 35 anos de tecnologia, meu foco era sempre o ser humano. Era sempre saber o que é que eu estava entregando. Eu não estava entregando um simples computador, eu não estava entregando um simples celular. Eu estava entregando informação, eu estava entregando saúde, eu estava entregando educação, eu estava entregando bem-estar. E como eu estudei o meu bem-estar pessoal muito cedo na minha vida, eu sempre gostei de estudar psicologia, porque eu tive pais muito complicadinhos, então
eu não queria repetir aquela história, sabe que aquele filme que passou recentemente, Isso Acaba Aqui? Eu Hum. queria ser o Isso Acaba Aqui da minha família, de problemas, de divórcios, de uma série de desencontros na vida, por falta simplesmente de esclarecimento. E aí, como eu comecei a estudar para mim, chegou a um certo ponto da vida que eu falei: "Tá, eu acho que eu posso dividir isso que eu conquistei até hoje na minha vida, uma vida sólida, uma carreira sólida, uma família sólida, um casamento sólido, com outras pessoas". E daí eu consegui me aposentar das tecnologias e mergulhei de fundo no estudo do desenvolvimento humano. E aí eu fui fazer todas as formações, como diz um amigo meu, todas as 520 formações que a gente tem na área de desenvolvimento humano, 500 cursos de PNL, alguns de inteligência emocional, psicologia positiva, e depois eu vim para a fundação como estudante. Eu vim fazer uma formação em coach e Chief of Wellbeing Officer para exatamente eh, não que eu queria voltar para o mundo corporativo, mas eu queria tocar as pessoas para elas conseguissem entender a importância de uma corporação, a importância de uma organização no bem-estar e na saúde emocional, física dos colaboradores. E foi por isso, eu saí do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não saiu de mim. Então eu continuei trazendo essa minha bagagem de 35 anos nas organizações, mas focando um pouco dentro daquilo que eu acredito. Se você estiver feliz, se você estiver bem, você desenvolve bem suas tarefas, você está bem engajado no trabalho e a empresa ganha com isso também. Sem Então dúvida foi alguma. basicamente isso o meu processo de mudança. E é bom, né, porque muitos ouvintes nossos estão nesse dilema, né, de trocar, e às vezes trocar radicalmente, né, de carreira. Eu tenho contato com algumas pessoas que vivem nesse paradigma, né, nessa diferença entre estar num local que não, às vezes não se sente bem, ou não percebe que não é exatamente aquilo que gostaria de desenvolver, e fazer essa transição de carreira, indo não para uma outra empresa e continuar fazendo a mesma coisa, mas mudar radicalmente de atuação. E isso é bom, né? Essas histórias motivam as pessoas que estão ouvindo ou estão passando pelo mesmo processo, né? Mas entrando nessa questão de felicidade corporativa, eu já entrevistei algumas pessoas que falam sobre esse tema. Eu acho que esse tema, ele cada vez mais, os holofotes, né, estão colocando luz nesse tema de felicidade corporativa. É um tema que ainda, quando nós trazemos e falamos que felicidade corporativa é algo que vai além de você dar uma cesta básica, né? Além de você dar um vale-refeição, isso tem que entrar no DNA das organizações. As pessoas entendem ainda um pouco como a utopia, onde algo que é muito difícil de se conquistar, de se ter, principalmente nas organizações, que acabam tendo objetivos às vezes muito diferentes, né? O objetivo do empresário às vezes é ter lucro, o objetivo de uma parte dos funcionários é subir na carreira, outra parte dos funcionários é se manter no emprego, e as visões, né, de felicidade, elas se alteram dentro de uma organização. Como é que você vê isso? Como que a fundação ela atua no sentido de implantar essa filosofia, essa ideia, essa proposta nas organizações? Uma coisa é clara, uma pessoa feliz não precisa uma tese de doutorado para mostrar que vai melhorar a produtividade, elas acabam não tendo tanta doença, né? Acabam não tendo afastamento por diversas situações. Isso é um fato, dá para medir. Mas como implantar isso? Como mudar a filosofia de uma organização pensando agora em aspectos relacionados à felicidade? No Brasil foi recentemente implantado a NR1, né? Sim. Que todas as empresas têm que estar predispostas ou já preparadas para que ofereçam aos seus funcionários um ambiente saudável. Existiu uma onda, há uns 2, 3 meses atrás, que é muito interessante, essas ondas da internet,
que de aí uma pessoa fala: "A empresa não é responsável pela felicidade de ninguém". E aí todo mundo fala isso: "Ah, nós estamos virando reféns dos funcionários, que a gente não é responsável pela felicidade de ninguém". E realmente não é. O que existe é uma miopia e uma falta de conhecimento do tema. O que a empresa precisa e deve fazer é criar ambientes para que a pessoa possa trabalhar bem. Ninguém vai deixar ninguém feliz. Por exemplo, se você tiver com um problema e eu disser para você, vai para o psicólogo fazer terapia, se você estiver curtindo a sua dor e se vitimizando, você vai chegar lá no psicólogo e dizer assim: olha, eu tô bem, não é nada. A Sônia falou para eu vir aqui, mas é loucura da cabeça dela. Então, o que que a gente precisa entender? É o ambiente, é criar um ambiente para que as pessoas floresçam, para que as pessoas não se sintam em ambientes de comunicação agressiva, para que a pessoa possa ter liberdade para chegar na gerência e dizer o que é felicidade para ela. O gerente, os líderes, eles têm que estar mais perto do funcionário, a comunicação tem que ser mais próxima. Aquilo que a gente fala uma vez por semana, reúne todo mundo e faz um check-in. Como você está hoje, como você está hoje, e depois de tudo daquela reunião, e como você sai dessa reunião. É uma coisa simples que o líder pode fazer e que ele vai começando a ter mais proximidade com as pessoas. E as pessoas, elas veem no líder esse momento de proximidade e de confiança, elas conseguem inclusive trazer outras coisas que possam estar atrapalhando o rendimento dela. O relacionamento com outro colega, ou não está feliz no cargo que está desenvolvendo, ou gostaria de ir para outro setor. Então, estar próximo do funcionário é, é, é um dos primeiros movimentos que a liderança tem que fazer para que a gente possa pensar num ambiente saudável. E quando você falou da fundação, como implantar isso? A primeira coisa é medir. Você, como marqueteiro, sabe Uhum. que Kotler teria dito que aquilo que a gente pode medir, a gente pode gerenciar. Então, quando uma empresa se predispõe a olhar para os funcionários e mudar seu ambiente organizacional, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma pesquisa. A gente entra na empresa, faz um levantamento onde a gente cobre vários aspectos de liderança, de engajamento, de maturidade daquilo que está sendo feito, de coerência. Por exemplo, nós tivemos exemplo de um líder que ele falava muito sobre bem-estar, que ele corria, que ele fazia academia, e ele falava muito de uma vida saudável, mas era uma pessoa que abusava do álcool, inclusive nos almoços com os funcionários. Então, essas coisas acabam aparecendo. Eh, Outra coisa que a gente percebe também, né, dentro dessas análises que nós fazemos, é se aquilo que a empresa investe no funcionário, investe no bem-estar, investe em treinamento daqueles funcionários, se está sendo percebido. Porque às vezes a empresa está gastando um dinheirão com alguma coisa que os funcionários não querem. Então não escuta, gasta um dinheiro absurdo com planos de treinamento mirabolantes, que nem era isso que os funcionários queriam. Então a gente consegue dizer para o líder: o teu dinheiro está sendo mal aplicado. Você poderia estar fazendo isso. E aí, com essa pesquisa levantada, feito todas as análises, a gente começa a propor pontos de melhoria por setores, por departamentos, e daí a gente começa a colocar, como diz aqui em Portugal, o comboio nos trilhos. Sônia, o que a gente percebe, né, que nos últimos anos, de uma maneira geral, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vem ocorrendo uma polarização muito grande, né? Você tem pessoas ligadas a uma extrema direita, pessoas ligadas a uma extrema esquerda, e que todas as pessoas estão dentro da organização. E essas Uhum. pessoas levam essa polaridade para dentro das empresas e hoje existe uma guerra, né, nesse Existe. aspecto. Você vem percebendo, através dos seus estudos, que esse tema, felicidade corporativa, acaba se esbarrando nestas questões, nessas escolhas, e a empresa muitas vezes,
por deixar o barco andar, ou seja, não entrar nessa discussão ou ficar com medo de tocar nesse assunto, faz com que muitas pessoas acabam tendo problemas com relação a essa área de felicidade corporativa, enfim, isso prejudicando o trabalho por exemplo, da fundação, que sente uma dificuldade maior de chegar nas pessoas e trabalhar essas questões. Você percebe isso ou não? Não, não, esse tipo de polarização política, essa polarização de direita e esquerda, dos extremismos, quando a gente entra numa organização, isso fica completamente transparente, porque ali a gente está buscando o aspecto humano, mais humano possível. E seja o indivíduo de extrema direita, de extrema esquerda, ele tem dores iguais. Se ele trabalhar 18 horas por dia, ele vai adoecer, sendo ele de direita, sendo ele de esquerda. Se o chefe é um tirano, e aí eu uso a palavra chefe, não uso a palavra líder, vai adoecer quem é de direita e quem é de esquerda. Então isso é uma coisa completamente transparente. A gente vai buscar a essência, a gente costuma trazer a essência, e é por isso que eu te falei que uma coisa simples é perguntar como que você está hoje. Eu já tive uma oportunidade de perguntar para a pessoa: "Você tá bem?". Ela estava super agressiva, e eu só perguntei: "Você tá bem?". Ela falou: "Tô". Eu perguntei: "De verdade? Você tá bem de verdade?". E ela começou a chorar, e depois que ela terminou de chorar, que colocou toda aquela teve aquela catarse que colocou tudo para fora, aparentemente foi que ela começou a conseguir conversar e falar de suas dores. Então a gente vê que dentro de uma organização, tá todo mundo ali para buscar, eh, a sua sobrevivência, o seu bem-estar. Carreira, hoje todo mundo, principalmente as gerações mais novas, eh, não existe mais aquela coisa de eu vou entrar nessa empresa e vou aposentar aqui. Eu comecei uma das primeiras empresas que eu trabalhei no Brasil foi a Embratel, que nós chamávamos de Mãe Tel, e a gente não queria sair de jeito nenhum. Nosso sonho era se aposentar na Embratel, porque todo mundo era amigo, que a empresa era boa, porque era tecnologia de ponta, todo mundo admirava a Embratel. Mas hoje em dia essa realidade já não existe. Os jovens, eles querem bem-estar, as gerações mais novas querem respeito, comunicação, liberdade de expressão. Então, às vezes, não é o salário, às vezes não é uma mesa de sinuca, às vezes não é um puff, às vezes não é poder ir de short e levar o cachorro na sexta-feira. Às vezes é poder dizer para ele: você tem um futuro aqui. Vamos tentar construir junto? O que que você espera dessa empresa? O jovem vai, o funcionário vai dizer o que que espera da empresa, e o líder vai ter a oportunidade de dizer para ele: eu posso te dar até aqui. Você topa? Você vem comigo? Lá na frente a gente pode rever isso. E a gente vai construindo tijolo a tijolo essa relação. E não deixar se perder, porque perder funcionário, você perde a inteligência do que o funcionário aprendeu da empresa naquele período. Você gasta para treinar outra pessoa, os recursos humanos gasta para buscar outro talento. Então, a gente pretende, dentro desse nosso trabalho, não. Tem algumas coisas de recursos humanos, alguns termos que eu não gosto, né? Recrutamento e retenção. Parece que você está recrutando soldado e deixando a pessoa presa na empresa. Então não é. É descobrir quem se encaixa dentro daquela organização e criar um ambiente bom o suficiente para a pessoa no domingo à noite não estar com taquicardia pensando: ai meu Deus, amanhã já vou eu de novo para aquele lugar. E, e no caso, quando vocês chegam na empresa, Sônia, é, existe alguma área que dentro da organização que acolhe esse trabalho, que ajuda na coordenação, ou isso depende de organização para organização? Eu falo isso porque nas entrevistas que eu tenho feito sobre esse tema, tem organizações que o tema está ligado a uma área de gestão de pessoas. Tem outras empresas que, inclusive, não está ligado a área nenhuma. É um departamento que foi criado para cuidar dessa atividade de felicidade corporativa, para não estar ligado a nenhuma área específica. Às vezes está ligado diretamente à presidência ou aos diretores.
Tem alguma área que você vê que acabaria acolhendo esse projeto? Normalmente, tende que seja a área de recursos humanos, mas a gente tem visto um movimento interessante de que, essa iniciativa seja abordada dentro da área financeira, Nossa, porque os executivos começam a entender a quantidade de dinheiro que está sendo jogada pelo ralo, escorrendo pelo ralo, pela falta de engajamento. Temos relatórios, por exemplo, relatório, se não me engano, da Oxford, que saiu recentemente, que diz que nós deixamos de gerar no último ano 3 trilhões de dólares porque as pessoas não estão engajadas. Então, quando a gente distribui esses 3 trilhões de dólares por empresa, a gente começa a pensar quanto da minha empresa eu deixei de gerar, quanto a saúde financeira da minha empresa foi afetada por falta de engajamento das pessoas. Então, sim, ele vem de uma liderança. é, Normalmente, os recursos humanos é quem tem uma certa iniciativa, mas já tem empresas onde o próprio CEO vem buscar conosco essa leitura e essa mudança de direção e de comportamento dentro das próprias lideranças para que isso comece a permear em todos os níveis da empresa. a fundação ela atua em quantos países, Sônia? Olha, eu da última vez que nós falamos, nós tínhamos pessoas em 54 países. Caramba. Nós temos várias áreas. A fundação, a Road Happiness Foundation, é uma instituição sem fins lucrativos. E no guarda-chuva da Road Happiness Foundation tem a Road Happiness Academy, que aí nós temos certificações dentro da academia, por exemplo, certificação em consultor de bem-estar no trabalho. Nós temos a certificação em coach de bem-estar, o chefe de bem-estar nas organizações, falando o nome em português. Então, a área da academia é uma área muito bem organizada e forte. Nós temos uma outra área, que é o Road Happiness Fest, que são 4 dias de eventos que fazemos em cidades diferentes do mundo. Inclusive, hoje está acontecendo em Tulum, o Road Happiness Fest. São 4 dias para a gente falar de liderança, de saúde emocional, de saúde física, saúde financeira das pessoas e das organizações, arte, cultura, bem-estar, esporte, e empacotar isso dentro de um trabalho para que isso possa ser sentido pelo município que acolhe e que resolve é, pa- patrocinar o evento, né? Porque quando a gente vai para um município, a gente está de mão dadas com o município. E dessa vez, como eu te falei, em Tulum, normalmente o município consegue um auditório para que as palestras sejam feitas. O município indica algumas pessoas também para que possam ir lá falar sobre saúde. Nessas localidades já tem alguém que ou é coach, ou é mentor, ou é Chief of Wellbeing Officer lá para identificar pessoas para trazer um programa robusto. E é um programa que não tem custo, é aberto à sociedade, é, e a nossa intenção é realmente causar impacto. Então, é a fundação como guarda-chuva, a academia e o Road Happiness Fest, que é um banho de conhecimento e cultura na área do bem-estar. Que ótimo. Eu perguntei isso porque a minha curiosidade é saber se os dados desses países eles são consolidados e vocês conseguem perceber mudanças, porque no início do nosso bate-papo você disse, olha, a empresa, a nossa fundação, ela entra na empresa e nós analisamos com uma pesquisa os elementos que estão trazendo esta proposta de felicidade, se é percebido uma mudança na forma das pessoas agirem, né? Estão mais felizes, trazem resultados
no que diz respeito à produtividade, às questões financeiras, mas isso vem de um diagnóstico. Primeiro fazemos um diagnóstico e isso pode mudar, e nós vamos ver os pontos que estão fracos, os pontos que estão fortes da empresa desse ponto de vista. Eu pergunto sobre consolidar os dados para saber se entre os países existem diferenças no que diz respeito a essa percepção de felicidade, ou seja, olha, aqui em Portugal, tais elementos acabam sendo mais significativos para os colaboradores. No Brasil, isso já é totalmente diferente, são outros elementos. Vocês têm esses dados consolidados? Consolidados por país, eu não tenho. Pode ser que dentro da fundação isso exista, mas eu não tenho essa informação agora. O que nós temos é um resultado geral dentro das pesquisas feitas, porque nós temos também o relatório, o Road Happiness Report, que é feito também com pessoas de todos os lugares do mundo para entender essa percepção de felicidade dentro das organizações e não só nas organizações, tá? Primeiro, a gente tem que se entender uma pessoa feliz para que depois a gente consiga até entender que a organização está investindo em mim enquanto uma pessoa que busca a felicidade. Então, por exemplo, nós temos nos relatórios da Road Happiness Foundation eh, dados importantíssimos que me saltaram os olhos recentemente, que mostra que uma das coisas que mais é importante para as pessoas dentro de uma organização e para umas pessoas em geral, é a possibilidade de se comunicar sem medo. Então, chegar até a gerência, falar das suas dores, das suas expectativas, dos seus planos de futuro, sem medo de ser marcado, colocar um tag na testa, ou esse funcionário aí vai me dar trabalho, eu vou deixar ele no cantinho pensando. Então, é muito importante para as pessoas hoje poderem se comunicar. Outra coisa que é muito, muito forte também que a gente vê é a liberdade de movimentação, de horários, né? Poder chegar um pouco mais tarde porque levou o filho na escola, poder sair um pouco mais cedo. E uma coisa que a gente percebe, que eu tive até conversando com a vice-presidente de recursos humanos de uma grande empresa aqui em Portugal, ela dizer que aqui, e aqui eu estou falando de um exemplo de Portugal, é muito interessante que dentro de um mesmo setor, nós temos 3, 4 gerações diferentes, com 3, 4 necessidades diferentes. Então, nós temos o pessoal de 20 e poucos anos, que tem determinadas necessidades, porque tem filho pequeno, e tem pessoas lá pelos seus 50, 60 anos que ainda estão trabalhando e que têm que cuidar dos pais que já estão velhinhos. Então, são necessidades diferentes dentro do mesmo setor. Como conciliar isso? Se o líder não ouvir as pessoas, ele não vai conseguir, não tem como implementar nada de bem-estar se ele não estiver ouvindo a sua equipe, o seu time. É um time mesmo, tem o coach, né? Tem o. é, eu nem sei quem que é o técnico da seleção brasileira hoje, eu não estou acompanhando a Copa, mas Ancelotti. Angelotti, mas eu ainda sou do tempo que tem o Filipão na minha cabeça. Tem o Filipão e tem o time. E é interessante isso que você coloca, você tem uma ideia em relação a futuro, Sônia, e como a Fundação está se preparando para essas novas gerações que trazem, como você mesmo disse, né, expectativas diferentes por conta da geração que está vivenciando. Tem alguma ideia em relação a futuro? Como a Fundação está se preparando para trabalhar com esses colaboradores daqui a alguns anos? Estudando, 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 ouvindo, ouvindo, ouvindo. O Luiz Galhardo, que é o fundador e presidente da Road Happiness Foundation, a gente brinca, fala que ele é onipresente, que hoje ele está em Tulum, amanhã está com o Dalai Lama, daqui a pouco está no Butão, daqui a pouco está em outra universidade na Índia, onde ele dá aula, e ali a gente ouve histórias do mundo inteiro, ouve pessoas do mundo inteiro,
E quando a gente escuta, e a gente não escuta só com o ouvido, né? A gente não é só um relatório, mas o sentimento das pessoas, né? A gente consegue tentar buscar que essas pessoas compreendam a sua luz e a sua sombra, os seus dogmas, os seus. O seu mindset, como que tá, aquilo que as lentes com que cada um de nós vemos o mundo. Então a gente sem estudar, estudar, estudar e ouvir, a gente não consegue. Mas a gente está muito otimista. A gente está muito otimista porque nós acreditamos que a gente já esteve num momento onde as sombras eram maiores. Eu acho que a gente, enquanto humanidade, chegou num momento que talvez não seja consciente, mas a gente chegou no momento de dizer: do jeito que tá, a gente não sobrevive enquanto espécie. Todo mundo morrendo cedo, eh, tendo burnout. No Brasil, parece que 400 e poucos por cento de casos, de aumento de casos de burnout em 2 anos. É muito, é muito. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo. O que que é o burnout? É um estresse depois de outro estresse, depois de outro estresse, depois de outro estresse. Quando a gente para estudar a neurociência, a biologia, a gente entende que depois que você tem um pico de estresse, o teu organismo demora 8 horas para processar todo o cortisol que você liberou durante aquele pico de estresse. Mas você tem um estresse às 8 da manhã, outro às 9, outro às 11, outro às 2 da tarde, outro às 5, outro às 8, e você vai para casa com aquele pico de uma série de estresse. Não vai dormir à noite, não vai limpar a cabeça, não vai baixar o cortisol o suficiente, e isso repetidamente gera o burnout. E a pessoa colapsa. Então nós chegamos ao ponto de entender que não dá, nós não vamos sobreviver desse jeito. E os jovens já perceberam: eu não quero isso para mim. Então, quando se fala de uma empresa onde você tem que dar uma milha extra, uma horinha a mais, só um sábadozinho não vai fazer falta, as pessoas já não querem mais isso. Então, nós vamos ter que adaptar as empresas a esse novo momento da humanidade. Eu ouvi do presidente da Forbes outro dia, aqui de Portugal, que ele dizia: eu fiz uma entrevista com um colaborador, isso nunca aconteceu na minha vida. Ele estava me entrevistando. Eu cheguei, eu abri a porta da sala para ele entrar, para que eu pudesse fazer a entrevista com ele. Me organizei com meu terno e minha gravata, e daí ele começou a me fazer pergunta e eu me senti acuado. E é isso que está acontecendo. Hoje o colaborador pergunta. Hoje não é mais a empresa que está contratando, é o colaborador que está decidindo se fica ou sai. E graças a Deus chegamos nesse ponto, porque assim a gente consegue sobreviver. Eu estou muito otimista, muito. A gente está tendo coragem de dizer não para algumas coisas e sim para outras. Que ótimo. Olha, a conversa está tão gostosa, Sônia, que o tempo passou, né? Nós já chegamos a 30, mais de 30 minutos de bate-papo. É uma delícia, né? Já fica o convite. Eu fiquei com uma sensação de quero mais, né? A quantidade de informações que você tem sobre esse assunto. Gostaria de entender mais sobre o trabalho da Fundação. E queria deixar esse espaço final para que você falasse um pouco da Fundação, para que deixasse um pouco do contato, né? Como que as pessoas, os empresários, alunos que fazem pesquisas, estudos, tem alguns alunos que eu tenho acompanhado que estão fazendo trabalho de TCC, de monografia, baseado nesse assunto, como que a Fundação pode ajudar nesse aspecto, né? Colocando à disposição um conjunto de informações para que esses empresários possam entrar em contato, para que os alunos possam fazer pesquisas, enfim. Olha, nós temos um blog riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo no site da Road Happiness Foundation. Basta colocar no buscador Road Happiness Foundation,
que vocês já vão ter a página da fundação. Ali tem a academia, tem o Fest. Logo na primeira página, se alguém quiser dar alguma olhada, o que que é o Road Happiness Fest, o Road Happiness Academy, que tipo de formação que nós temos. Mas procura pelo blog do Luiz Galhardo, as pessoas vão ficar impressionadas com a quantidade de informação que ele traz nos artigos dele, dentro dos trabalhos que ele faz em loco, como eu falei, Butão, Índia, Indonésia, Tulum, Portugal, enfim. Em Miami, nós temos um caso de sucesso que foi implementada a Happy City em Pinecrest, em Miami. Então, já são 3 anos onde o prefeito está trabalhando para tornar a cidade uma cidade mais feliz. Então, a gente começa a perceber que é como jogar uma pedrinha na água. As ondas vão crescendo. Então, parte de mim, parte da empresa, nós temos projetos em empresas, hospitais, escolas e cidades. Então, dá uma olhada, Road Happiness Foundation, tem tudo lá, tem o blog do Luiz Galhardo. E quem quiser entrar em contato comigo, anota aí, mais 351 para Portugal, 91 221 1189. Eu tenho o maior prazer, eu adoro bater papo, adoro falar no assunto. Fica aberto o meu contato. Que ótimo. Eu queria agradecer mais uma vez o seu carinho, a sua atenção, a sua disponibilidade, o seu conhecimento que foi disponibilizado aqui para nós hoje e, e só te agradecer mesmo por esse espaço tão importante onde nós atingimos esses alunos, esses estudantes, esses jovens e vamos ajudando, né, na sua formação. Muito obrigado, viu, Sônia? Eu que agradeço o espaço. Eu espero que esse assunto chegue às pessoas e toquem o coração para entender que a gente realmente precisa criar ambientes corporativos onde nós possamos florescer. E eu trago essa palavra florescer o tempo todo, porque assim nós tratamos as organizações como nós tratamos a terra. A coisa ficou meio árida, ficou meio seca e a gente não floresceu durante algum tempo. Nós temos o direito de florescer agora para poder ter chance de continuar sobrevivendo nesse planeta. Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por me receber, muito obrigada pelo carinho e conte sempre comigo. Se quiser bater papo, é só me chamar que eu estou aqui. Ah, sem dúvida. Então, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima entrevista. Até lá.